Olá, a nossa conversa de hoje nos transporta para um universo de fantasia moderna. A gente tem em mãos um material que descreve 5 tipos de criaturas ou kits de um mundo onde os sonhos e a realidade colidem. A nossa missão não é só listar o que elas são, mas entender a essência de cada uma, porque elas existem e como se manifestam, sabe? Vivendo escondidas entre nós, vamos analisar 5 arquétipos bem distintos: os Eshu, os Slurg, os Redcaps, os Pukas e os Mockers. E antes da gente começar, é crucial entender o conceito central desse universo, o sonhar. Não estamos falando só do ato de sonhar enquanto a gente dorme, né? Nesse contexto, o sonhar é uma dimensão real, um plano de existência tecido pela imaginação, pelas crenças e pelas histórias da humanidade. É tipo uma camada da realidade que a maioria das pessoas não consegue ver, mas que influencia tudo. Cada uma dessas criaturas é, de certa forma, um pedaço do sonhar que ganhou vida. Ah, isso muda tudo. Então não são só monstros, são personificações de ideias. Ok, vamos desempacotar isso, começando pelos Exus. As fontes descrevem eles como os grandes andarilhos, os viajantes nômades. Qual é a história por trás deles? Os Exus nascem dos sonhos de exploração, de viagens a terras exóticas e desconhecidas. A aparência deles, inspirada em mitologias da África e do Oriente Médio, reflete isso. Véus, turbantes, joias de ouro, tatuagens tribais. Eles são a personificação da jornada, sabe? Para um Exu, o propósito da vida é colecionar histórias, mas não como troféus, e sim como sabedoria. Eles acreditam que cada narrativa, cada experiência, expande a alma. Então a jornada em si é mais importante que o destino. Isso é um conceito poderoso. E como essa filosofia se manifesta nas habilidades deles? Eles têm, algum dom especial para viajar? Sim, e é fascinante como a narrativa se conecta direto com as regras do jogo. O que define eles é uma habilidade inata, um direito de nascença, um senso de direção sobrenatural. Um Exu sempre sabe como chegar onde precisa, mas aqui está o ponto-chave. O caminho que o instinto dele aponta nunca é o mais curto ou mais seguro, é sempre o mais interessante. O mais interessante, isso soa como uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ele sempre vai encontrar aventura, querendo ou não. Exatamente. O caminho dele sempre vai ter um desvio por uma ruína esquecida, um encontro com uma figura misteriosa ou um obstáculo que gera uma boa história. Para quem está jogando com um Exu, isso é uma ferramenta incrível para o narrador guiar a aventura. E essa busca por caminhos ricos em experiências é recompensada, mecanicamente, com mais pontos de experiência, refletindo o aprendizado acelerado deles. Eles evoluem mais rápido porque vivem mais intensamente. E essa conexão com histórias dá a eles mais alguma vantagem? Com certeza. Como mestres da tradição oral, eles têm um talento nato para cativar uma audiência. Isso se reflete numa proteção curiosa. Um Exu nunca sofre uma falha crítica em testes de performance ou empatia. Eles podem até não conseguir convencer alguém, mas nunca vão contar uma história de forma tão ruim que piore a situação. A narrativa é sagrada para eles. Essa ideia de uma jornada para acumular conhecimento, para expandir a própria alma através de experiências, é algo que ressoa com muita gente. E, pensando bem, quem se dedica a mundos de fantasia e RPGs, geralmente alguém criativo, com gosto por leitura e por desvendar sistemas complexos, né? Sem dúvida. É um perfil que valoriza a inteligência, a estratégia e a construção de narrativas. Exige dedicação e foco. Sabe, esse perfil combina muito com quem estuda para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. A dedicação para desvendar um mistério ou construir uma história se assemelha muito ao foco necessário para absorver conhecimento e se destacar. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em magicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
Uma ferramenta para a própria jornada do conhecimento, por assim dizer. Exato. Mas se os Exus buscam a verdade no mundo exterior, nas estradas e nas histórias compartilhadas, o que dizer daqueles que a buscam nos segredos que ninguém quer contar? Nas sombras? Essa é a transição perfeita para os Slug. Em Os de Aventura, os Slug, eles nascem dos pesadelos de mistério, do medo do escuro, das coisas que rastejam e sussurram debaixo da cama. São descritos como o Keith mais sombrio de todos. E por um bom motivo. A aparência deles já indica isso, certo? As fontes descrevem uma estética bem grotesca. Pele pálida ou acinzentada, olhos fundos, membros alongados, vestidos num estilo vitoriano decadente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a maldição da voz. É verdade que eles só conseguem sussurrar. É a característica mais marcante deles. A voz de um Slug nunca pode se elevar acima de um sussurro. Não importa o quão desesperados ou furiosos estejam, o máximo que vão conseguir produzir é um silvo sibilante. Espera aí um pouco. Nunca mais alto que um sussurro. Nem num grito de dor ou raiva. Como isso funciona na prática? Isso deve torná-los incrivelmente vulneráveis numa situação de perigo, ou mesmo para se comunicar num ambiente barulhento. Sim, é uma fraqueza enorme. Mas, como tudo nesse universo, essa fraqueza é contrabalançada por forças extraordinárias. Para sobreviver, eles se tornaram mestres do silêncio e do movimento furtivo. E a biologia estranha deles concede um dom assustador: a capacidade de contorcer o próprio corpo de maneiras impossíveis. O material descreve que eles podem achatar a caixa torácica para passar por baixo de uma porta ou deslocar todas as juntas para escapar de algemas. O processo é acompanhado por sons perturbadores de ossos estalando e pele se arrastando. Nossa, então são impossíveis de aprisionar. É uma troca. A voz por liberdade física. E eles têm mais alguma habilidade que compense essa vulnerabilidade? Sim, uma percepção sobrenatural. A afinidade deles com as sombras e o silêncio aguçou seus outros sentidos. Eles enxergam no escuro total e, mais importante, enxergam através de mentiras. Com um simples teste, um Slaug consegue identificar qualquer tipo de ilusão, seja mágica ou mundana. Eles veem a verdade feia por trás da bela fachada, sabe? Por isso são os guardiões de segredos perfeitos. Nada escapa aos seus olhos e ouvidos. E sua voz fraca garante que eles não espalhem o que sabem para qualquer um. Falando em pesadelos, nem todos são sutis e sussurrantes. Alguns são barulhentos, brutais e, aparentemente, muito famintos. Isso nos leva diretamente aos Redcaps. Sem dúvida. Se os Sloag são o medo do desconhecido, os Redcaps são a personificação do pesadelo da violência explícita. A origem deles vem direto do folclore britânico sobre goblins que mergulhavam seus chapéus no sangue das vítimas, daí o nome Redcaps, e também das lendas do bicho-papão, a criatura que vem te pegar se você não se comportar. Eles são a fúria e a destruição na sua forma mais pura. E a habilidade principal deles é chocante, para dizer o mínimo. As fontes dizem que eles podem devorar literalmente qualquer coisa. Como que o material evita que isso se torne algo cômico em vez de aterrorizante? Uma criatura comendo um carro pode soar mais absurdo do que assustador, sabe? É uma ótima pergunta. E a resposta está no como. Não se trata de um Redcap sentando para um jantar de metal e borracha. Trata-se de um frenesi de destruição. Imagine uma força da natureza que, num ataque de fúria, arranca pedaços de um muro de concreto com os dentes, mastiga uma arma para inutilizá-la ou, em combate, morde a perna de um inimigo com força suficiente para esmagar o osso. A mordida deles é uma arma temível que causa dano agravado, o tipo mais difícil de curar nesse universo. O horror não está no ato de comer, mas na violência primal que o impulsiona. Entendi. É a fúria que torna o ato aterrorizante. E essa agressividade se manifesta de outras formas? Sim,
A própria presença deles é uma arma. Eles exalam uma aura de hostilidade tão palpável que podem intimidar quase qualquer um, desde um humano valentão até outras criaturas sobrenaturais poderosas. Um rosnado de um Red Cap pode fazer um oponente experiente hesitar ou até recuar. Na sociedade mortal, eles gravitam em torno de grupos que lhes fornecem um fluxo constante de conflito. Gangues de motoqueiros, torcidas organizadas violentas, qualquer lugar onde uma briga seja fácil de encontrar. Depois de toda essa brutalidade, acho que a gente precisa de um pouco de caos mais leve. Onde entram os Puka nessa história? Eles parecem ser o oposto completo dos Radcaps. E são. Os Pukas são os grandes malandros, os brincalhões, nascidos dos sonhos sobre a natureza traversa e imprevisível dos animais e das fadas dos mitos. Eles são viciados em pregar peças, em quebrar a monotonia e o excesso de seriedade do mundo. A maioria das peças deles é inofensiva, como trocar o sal pelo açúcar ou fazer alguém tropeçar. Mas as fontes alertam. A moralidade de um Puka é fluida. O que isso quer dizer? A fonte menciona que algumas peças podem ser fatais. Onde está a linha entre uma brincadeira e a crueldade para um Puka? A linha é o capricho deles. Um Puka pode decidir que a melhor peça para pregar num empresário ganancioso é sabotar os freios do carro dele. Eles não veem isso necessariamente como maldade, mas como uma consequência divertida e proporcional. Entende? Essa natureza mercurial os torna perigosos. Sua habilidade principal reflete essa conexão com o caos da natureza. Cada Puka pode se transformar em um tipo específico de animal, escolhido na sua criação. E essa afinidade é tão forte que transparece nos seus maneirismos humanos, tipo um Puka raposa que sorri de lado ou um Puka gato que não resiste a brincar com um fio solto. Essa transformação por si só já os torna espiões incríveis. Mas eles têm outra habilidade, uma ferramenta social, certo? Sim, e é talvez a sua arma mais poderosa, um charme irresistível. Isso parece uma habilidade quase impossível de se defender. Qual é o truque? Existe uma fraqueza? Não é exatamente um controle mental. Durante uma conversa, um Puka pode usar esse charme para diminuir as inibições da outra pessoa, fazendo-a se sentir tão à vontade que começa a revelar segredos, medos, desejos, sem perceber. A pessoa ainda tem arbítrio, mas a vontade de resistir é quase nula. É uma vulnerabilidade sutil e devastadora. Essa combinação de metamorfose e manipulação social os torna diplomatas e espiões perfeitos, uma dualidade fascinante. Eles podem unir reinos ou destruí-los dependendo do humor do dia. E da manipulação social, vamos para a criação material. Temos o contador de histórias, o guardião de segredos, o destruidor e o malandro. Falta o arquétipo do criador, do artesão. E esses são os knockers, os grandes inventores, capazes de misturar a matéria-prima dos sonhos, o quimérico, com tecnologia do nosso mundo para criar engenhocas fantásticas. Mas a genialidade deles vem com um preço, não é? Um preço altíssimo e impaciência para quem convive com eles. Os knockers são a personificação do gênio rabugento. São brilhantes, mas também cínicos, teimosos, perfeccionistas e extremamente mal-humorados. As fontes trazem uma frase que os resume perfeitamente. É melhor arrumar uma briga com o knocker do que uma discussão. A briga acaba, a discussão pode durar para sempre. E eles provavelmente vão estar certos. Adoro essa ideia. De onde vem toda essa rabugice? Das suas origens. Eles nascem dos sonhos de invenções perfeitas, mas também da frustração universal de quando a tecnologia falha. Sabe quando a impressora não funciona sem motivo? O knocker é a personificação dessa raiva. Eles veem o potencial perfeito em tudo e se irritam profundamente com a imperfeição no mundo real. Por isso, estão sempre consertando e aprimorando as coisas, resmungando o tempo todo. E essa habilidade de consertar é um dos seus dons? É o seu dom primário. Eles conseguem consertar praticamente qualquer dispositivo mecânico. E o método é o melhor de tudo. Se a técnica não funcionar, o knocker começa a perder a paciência. Ele grita com o objeto, xinga, ameaça desmontá-lo,
E, segundo as fontes, às vezes a máquina volta a funcionar por pura intimidação. Tenho certeza de que já tentei essa técnica com meu computador. Infelizmente, sem o mesmo sucesso. Mas isso diz muito sobre a personalidade deles. A frustração é uma ferramenta. Exatamente. Além de consertar, eles são os únicos capazes de criar os itens mágicos do jogo, as quimeras. Desde uma espada que canta até um carro movido à imaginação, se não for puramente eletrônico, um Knocker pode construir. Mas toda essa genialidade carrega uma falha trágica e inerente. E qual seria? Nenhuma invenção de um Knocker é perfeita. Cada item que eles criam, sem exceção, possui um pequeno defeito que não pode ser consertado. Pode ser um rangido irritante, um botão que emperra de vez em quando, uma pequena falha estética. É a sua grande maldição. Então, essa falha é mais do que uma mecânica para balancear o jogo, é quase uma metáfora para a condição do criador, a frustração de que a execução nunca alcança a perfeição da ideia original. É o tormento de todo artista e engenheiro. Precisamente. É a materialização da sua própria origem, e ai de quem ousar apontar o defeito para um Knocker. É a maior ofensa possível, pois toca na sua maior insegurança e no seu maior ponto de orgulho. Então, o que tudo isso significa? A gente fez um passeio por 5 arquétipos muito distintos. O contador de histórias viajante, o guardião de segredos sombrio, o destruidor furioso, o malandro carismático e o inventor rabugento. Significa que esse universo é um espelho da nossa própria imaginação coletiva. Cada kit representa uma faceta dos nossos sonhos e pesadelos. A busca por conhecimento dos Exus, o fascínio pelo oculto dos Sluag, a raiva irracional dos Redcaps, o caos criativo dos Pukas e a busca pela perfeição imperfeita dos Knockers. Tudo isso existe dentro de nós. E o material indica que esses 5 são só o começo, né? A ponta do iceberg. Exato. As fontes mencionam que outros kits surgiram ao longo do tempo e até incentivam os jogadores a criar os seus, baseados em mitologias e folclores que não foram explorados. A porta fica aberta para que o sonhar continue crescendo. O que nos leva a um último pensamento. Levando em conta essa ideia de criar novos tipos de seres nascidos da imaginação, que criatura do folclore brasileiro poderia se tornar um kit interessante nesse universo? Como seriam os dons e as fraquezas de um saci ou de um curupira, nascidos dos sonhos e pesadelos daqui?